Glória de Deus. Louvado seja Deus. Eu sinto a presença de Deus nessa noite, Babilônia do Lar. Quem sente a presença de Deus nessa noite, na Jesus está presente nesse lugar. O Espírito Santo está presente nessa noite sobre a minha tua vida, para que o nome do Pai possa ser glorificado. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar, porque a tua palavra nos ensina de 2 ou 3, reunidos no seu nome, que Ele está no nosso meio. Porque se não estivesse aqui, nós não estaríamos aqui, mas Ele está aqui, cremos que Ele está operando milagre, maravilha, para que o nome do Pai venha ser glorificado através da minha, da tua vida, na presença de Deus. Queridos irmãos, amados do Senhor, uma palavra maravilhosa, como toda palavra de Deus ela é. Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que toda palavra divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para exortar, para abençoar, para o nome do Pai venha ser glorificado. E esta palavra maravilhosa desse tema, desse texto maravilhoso, a qual Deus dá o certo de Deus, pode ter certeza, Deus, Ele ouve a minha e a tua oração. Louvado seja Deus. A Bíblia nos ensina, Isaías 59, assim, esse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Deus ouve, Deus contempla, Deus me vê, Deus te vê, para que o nome do Pai venha ser glorificado. Louvado seja Deus. O Salmo 34, verso 4, Davi disse: busquei o Senhor, e Ele me ouviu, e me livrou dos meus temores. Louvado seja Deus. Davi tinha confiança no Senhor. Davi, no Salmo 55, verso 17, ele diz: ao meio-dia, pela manhã à tarde orarei, invocarei, e Ele me escutará. Daniel era um homem de oração. Daniel era um jovem diante da palavra de Deus, que foi transportado de Jerusalém para trabalhar no palácio do rei. O rei tinha determinado buscar jovens, fortes, sábios, que tinham habilidade para trabalhar no palácio do rei. E foram escolher, louvado seja Deus, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos fala, querido, que eles foram transportados para trabalhar no palácio do rei. Mas a Bíblia nos fala, querido, que no capítulo 1, no versículo 8, quando Daniel entra naquela festa, ele aceita no seu coração a não se contaminar com a japa comia, nem o vinho que ele bebia, porque ele tinha princípio. Louvado seja Deus. Ele conhecia aquela mesa totalmente consagrada a ídolos, e ele não participava daquilo. E ele automaticamente disse ao chefe do eunuco: experimenta nós 10 dias, dá verdura e legume para nós comer, e no final dos 10 dias o nosso semblante vai ser melhor do que esse aí. Deus vela pela sua palavra através da minha e da tua vida. Deus guarda a minha e a tua vida. Louvado seja Deus. Quem é aleluia diante de oração, uma coisa você pode ter certeza: Deus vai guardar a tua vida, Deus vai levar a tua vida, Deus vai abençoar a tua vida. A vassoura da cara, a vassoura dessa, independente da prova, independente da situação, quando você está debaixo da oração, uma coisa é certa: Deus Ele te livra, Deus Ele te guarda, Deus Ele te abençoa, para que o nome do Pai venha ser glorificado. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos fala, querido, que esse homem de Deus, chamado nessa trajetória desse livro maravilhoso, a Bíblia nos fala que no capítulo número 5, louvado seja Deus, Belsazar estava dando uma festa no palácio, pegou os utensílios do Senhor. Automaticamente a mão de Deus, ela entra e escreve na parede Menetekel Parsim, e ninguém sabia interpretar, mas havia um homem que estava, louvado seja Deus, que trabalhava no palácio do rei, e mandaram chamar ele, e ele, esse homem era chamado Daniel. Quando Daniel entra, o rei diz: és tu, Daniel? Aleluia. Aquele mesmo que eu perguntei para os meus pais, ele sou eu. Louvado seja Deus, porque Deus Ele não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, para que o nome do Pai venha ser glorificado sobre a minha e a tua vida, na presença do Senhor. Daniel é um homem de oração. No capítulo 6, louvado seja Deus, aleluia, o rei, ele determinava de levantar 3 príncipes para comandar, e um deles era Daniel. Mas a Bíblia nos fala que Daniel tinha um espírito excelente.
Louvado seja Deus. A Bíblia nos fala que ele se separa daqueles governadores, o sábado, todo invejoso, Daniel se separa. E a Bíblia nos fala que eles fizeram toda a maquiação, fizeram uma cúpula, fizeram um edito naquela época para acusar Daniel, mas não podiam, porque Daniel era fiel para que o nome do Pai venha ser glorificado. Buscaram na palavra, não podia pegar Daniel. Uma coisa que Deus espera pela sua vida e pela minha vida: quando você quer a Ele vai guardar a tua vida. Quando você e eu somos fiéis a Ele livra, Ele guarda, Ele restaura, Ele abençoa para que o nome do Pai tenha sido glorificado sobre a minha tua vida diante da circunstância. E a Bíblia nos fala, querido, que foi dito, disseram que qualquer homem que for pego por 3 dias, de 30 dias, melhor dizendo, em oração a qualquer Deus, ele vai ser condenado. Daniel sabia, mas não parou de orar. Daniel sabia do edito, mas não parou de orar. Porque Daniel orava 3 vezes ao dia, como de costume. Porque a luta, meu querido, ela não vai fazer você parar de orar. Pelo contrário, a luta vai fazer você orar mais, se chegar mais a Deus, para que o nome do Pai venha ser glorificado. Porque a prova não impede você de orar. Louvado seja Deus. Dificuldade não impede você de orar, não, querido. Você vai estar sabendo aí que eu vou orar mais para que o nome do Pai venha ser glorificado. Porque a oração, aleluia, feita pelo justo, pode muito ser feito. Porque uma coisa ela é certa: a oração ela muda a minha e a tua trajetória para que o nome do Pai venha ser glorificado. O poder da oração na minha e na tua vida é algo maravilhoso. Certa vez, em Lucas capítulo 11, Jesus estava ensinando os discípulos, e os discípulos disseram: Senhor, nos ensina a orar. Olha que interessante, o maior ministério da minha e da tua vida, querido, sabe qual é? Louvado seja Deus, é o da oração. Porque a oração ela chama a presença de Deus. A oração ela chama o Senhor para mim, para a tua vida. Porque Davi diz no Salmo 40: esperei com paciência que ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A oração faz parte da minha e da tua vida. Por isso meus irmãos, dizer: não para de orar, não para de orar. A luta está grande, ora mais, continua orando, jejuando, para que o nome do Pai venha ser glorificado. Porque a oração tua livra a tua família, livra teu filho, livra teu esposo, guarda a tua vida, guarda pela manhã. Porque através da oração Deus está ouvindo a minha e a tua vida, para que o nome do Pai venha ser glorificado. Ele não para de orar. E quem tem oração tem crédito com Deus. Quem ora tem crédito com Deus. Quem clama ao Senhor tem crédito com Deus. Jeremias estava preso no pátio no dia 33. Mas a Bíblia nos fala que ninguém entrava e ninguém saía. A Bíblia nos fala que automaticamente Deus se apresenta a ele pela segunda vez para Jeremias: eu fiz isso, eu formei isso para estabelecer o meu nome, é Senhor. Clama a mim, que eu responderei. E há de ser feito coisas grandes e firmes que você não sabe. O que Deus quer dizer, meus irmãos? Quando você está clamando, independente da porta fechada, Ele tem poder para abrir, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para restaurar, tem poder da palavra, tem poder da oração, tem através da oração. Deus está abrindo porta nessa noite. Através da oração, Deus está alcançando almas para a tua vida, para que o nome do Pai na vassoura decai, na vassoura decai, na vassoura decai. Porque a oração, querido, ela atrai a presença de Deus. A oração atrai a graça de Deus sobre a minha tua vida, para que o nome do Pai venha ser glorificado. Eu vejo a graça de Deus nessa noite, eu vejo a presença de Deus nessa noite, pelo poder da palavra. A vassoura decai, a vassoura, Espírito Santo está movendo as águas desse lugar, através da oração, para que o nome do Pai venha ser glorificado. Eu sinto a graça de Deus nessa noite. Ele foi para a cova, mas quando você tem oração, pede poder dos seus mãos do anjo e faz o leão jejuar, e faz o leão não comer, a vassoura decai. É de costume, vocês daquela época deixavam os domingos sem comer, para que quando lançasse alguém, estraçalhasse, matando estava nada. Mas a Bíblia nos fala que Daniel saiu ileso. Deus falou, ele falou: ó rei, viva ó rei, o Senhor Deus teu anjo, não achou ocasião, dou para mim, enviou teu anjo e fechou a boca do leão. Deus está fechando a boca do diabo nessa noite, sobre a tua casa, sobre a tua família, para que o nome do Pai venha ser glorificado. Não para de orar, não para de orar, porque oração traz vitória, oração
pelo pecado do povo, né? E quando ele estava orando, o anjo Gabriel se apresenta a ele e diz: Daniel, homem meu amado, quando você começou no princípio da tua palavra, eu já fui ordenado a vir. Quando você começou a orar, louvado seja Deus, eu já vim falar com você, porque você é minha amada. Porque, querido, quem ora, Deus sabe quem é a vassoura da boca. A Bíblia nos fala que Deus deu testemunho de Daniel. Vamos Ezequiel 14, versículo 15. Deus falou para Ezequiel: somente verso Daniel, jogue Noé, só libere a sua alma, porque ela não tinha testemunho de oração. Viveram gerações corrompidas, mas não pararam de orar, não pararam de obedecer ao Senhor, para que o nome do Pai venha ser glorificado. E esse homem, Deus falando com ele, o anjo Gabriel veio anunciar, aleluia, os acontecimentos para ele. No capítulo 10, quando ele está orando, louvado seja Deus, durante 21 dias, aleluia, não comeu, não ungiu, aleluia, mas ficou só orando, buscando a revelação de Deus. O varão se apresenta a ele, aleluia, ele fica tremendo, porque quem sente a presença não sai da mesma maneira, quem sente a presença não sai da mesma coisa. A Bíblia nos fala que esse varão se colocou na frente dele, o joelho dele tremia, mas a Bíblia nos fala que quando ele toca em Daniel, ele fala: ei Daniel, homem amado, desde o primeiro dia, aleluia, olha que ele disse para mim, para a sua vida, não temas, ó Daniel, porque desde o primeiro dia, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu digo, por causa das tuas palavras, Deus ouviu a oração nessa noite, Deus ouviu a oração nessa noite, me manda calabadai, explica a oração, não nessa noite, mas nessa madrugada, ele não sei onde, Deus ouviu a oração para que o nome do Pai venha ser glorificado. E a resposta foi: ele disse, quando aplicou o seu coração a compreender e a humildade perante o Deus, quando nós se envolvemos na obra de Deus, para compreender as coisas de Deus, para se encher de Deus. Jeremias 29, versículo 13. A Bíblia diz: aleluia, que buscareis e fechareis, quando buscarem todo o vosso coração. Quando se entregamos à presença de Deus, quando mergulhamos na presença do Pai, a Bíblia nos fala, queridos, que Deus tem um prazer de olhar e ver a minha e a tua vida, para que o nome do Pai venha ser glorificado. A oração, queridos, ela atrai a presença de Deus, porque, meus amados, em Atos capítulo 2, a Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que Jesus falou para os discípulos: ó, ficar em Jerusalém, até que o alto seja revestido de poder. A Bíblia nos fala que quando Jesus ressuscitou, ficou 40 dias ainda ensinando os discípulos, e era perto do Pentecoste, cerca de 10 dias, ele estava orando, perseverando em oração. De repente, o Espírito Santo desceu, enchendo da casa, e muitos foram cheios do Espírito Santo, e saíram pregando a palavra do Senhor. A presença de Deus, querido, a oração faz parte da vida, da tua vida. A oração transforma, a oração liberta, para que o nome do Pai venha ser glorificado. Louvado seja Deus. E Deus enviou o seu anjo e falou para Daniel: no princípio, Deus já tinha ouvido essa oração. Eu fico crendo que quando Daniel começa: Senhor, Deus já vai lá que eu conheço ele, vai lá naquela igreja que eu conheço ele, quando você começar a falar, porque, querido, louvado seja Deus, antes que saia uma palavra da minha boca, Deus já sabe. No princípio, quando ele começou a orar, Deus já enviou o seu anjo. Havia uma luta travada, porque ele diz: o príncipe da Pérsia me prendeu, não sabia como andar sua e decai. Porque, querido, a nossa luta não é contra a carne. Paulo diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as potestades do céu, contra você está no inferno, contra a minha tua vida. Porque, querido, o diabo, ele quer fazer a raça, mas quando você está olhando a tua casa, Deus está livrando, Deus está guardando. Lavação é decala, lavação é desce. Olha o poder da oração na minha e na tua vida. A Bíblia nos fala, querido, em Marcos capítulo 9, que havia um jovem nático, os discípulos expulsaram o demônio, mas não puderam. Mas o Pai falou assim:
expulsar o demônio, mas não puderam. Jesus manda trazer a menina aqui. Ó a geração incrédula, até quando estarei convosco? E a Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que Jesus chama o Pai e fala: se tu podes crer, tudo é possível de crer. Porque não basta somente orar, mas também tem que crer que o nome do Pai é glorificado. E a Bíblia nos fala, queridos, que quando Jesus expulsa o demônio, os discípulos vai com ele para um certo lugar. E eles perguntam: mestre, por que não podemos expulsar o demônio? Jesus disse: há certas casas de demônio que só sai com jejum e oração. Oração faz parte da tua vida. Oração faz parte da tua vida. Mas você porque quando você ora, sabe de uma coisa? O céu se abre para mim e para você, para que o nome do Pai venha ser glorificado. Mas vou dizer uma coisa: quem não quer me emocionar é o próprio diabo, porque ele sabe que você orando, você vai falar com o Pai, para que o nome do Pai venha ser glorificado. Lá na sua vida cai, na mão de Deus, na sua vida conta. Porque isso, querido, a nossa vida é uma vida de oração. A nossa vida é uma vida na presença de Deus. Ana, para alcançar a vitória, ela teve que orar. Ela fez um voto, mas a Bíblia fala que ela perseverou em orar. E ela continuou orando, até chegar o momento que seus lábios não saíam mais, somente os seus lábios se moviam. Mas, aleluia, o sacerdote ele falou: mulher, tu está embriagada. Não estou embriagada não, meu Senhor. Só estou falando com Deus no meu desgosto. E ele diz: vai em paz, que Deus vai conceder a petição que você pediu. E a Bíblia fala que ela voltou, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Quando você vem na presença, você ora, você entra de uma maneira, mas quando você sai, eita, você toda uma maneira, e você vai sair diferente nessa noite, o nome do Pai se glorificado. Porque a Bíblia fala que quando ela ouviu, ela se levantou, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Porque quem ora, ouve a voz de Deus. Deus não deixa você e eu confundido para a glória do Pai. Lababaia, subir de passo. A Bíblia fala que ela foi para o templo, mas quando chegou na casa dela, Deus se lembrou dela. E ela foi testemunhar, capítulo 37. Por esse menino, orava ele. E o Senhor concedeu a minha petição que eu tinha pedido. Não para de orar. Deus manda dizer para a tua vida: não para de orar, para que a sua vida cala na sua vida. Tem uma vida de oração na tua vida. Tem uma vida de oração que você vai ver resultado na tua casa. A mamãe que a sua vida é outra. Eu pude contemplar cada dia, meus irmãos, quando o Senhor me chamou. Louvado seja Deus. Deus falou para mim: nunca pare de orar. E orando, minha família foi destruída, meu pai e minha mãe se separaram, mas Deus dizia: não pare de orar, que eu vou restaurar. E continuou orando. Tinha visões, louvado seja Deus, de vários macumbeiros, de várias macumbas, Deus aprendendo. Eu falava: Senhor, o que é isso? E Deus dizia: através da oração, eu estou quebrando as mortes. Através da oração, eu estou repreendendo todo mal. Através da oração, eu estou te abençoando na palavra. Através da oração, eu estou restaurando a tua família. Aleluia! E Deus começou a fazer. Deus falou para mim: filho, se prepara, que eu vou começar a pegar a tua família. E eu falei assim: faça a sua vontade. Aleluia! Certo dia no culto, veio minha mãe, minhas irmãs, louvado seja Deus. Meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Veio, aleluia, meus cunhados, aleluia, da presença de Deus. E Deus foi salvando, libertando, trabalhando, para que o nome do Pai reflete a oração. Ela repreendeu a obra da macumba. É calma, eu sou, ele cai. Deus está repreendendo nessa noite, através da oração, a obra do diabo contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Para que o nome do Pai venha ser glorificado. Eita, lava, sombra, calma. Eu sinto a graça nessa noite. Eita, lava, calma. Deus ouviu a tua oração. Deus tem resposta do céu para a tua vida. Deus ouviu a tua oração. Eita, lava, calma, sombra, calma. Deus ouviu, Deus falou. Ele manda te dizer: ele ouviu, Deus falou nessa noite. Para que o nome do Pai venha ser glorificado. Sinta a presença de Deus nessa noite. Sinta a graça de Deus nessa noite. Sinta o poder de Deus nessa noite sobre a tua vida. Sinta o retorno de Deus nessa noite sobre a tua casa, sobre a tua família. Lá e como da casa sobre a terra, para que o nome do Pai venha ser glorificado. Eita, a oração traz resposta para mim e para você, que o nome do Pai seja glorificado. Homens da Bíblia de Deus nunca pararam de orar. Elias era um homem de oração. Elias orou para que a glória fosse de Deus.
diante do altar. E quando ele orou, Senhor, mostra para esse povo que só o Senhor é Deus. A Bíblia nos fala que na mesma hora Deus mandou fogo do céu. Quem ora, Deus manda fogo do céu para mim, para a tua vida. Nunca pare de orar. Invista no ministério da oração na tua vida, na tua casa. Porque quando você ora, você não pode ver, mas Deus está trabalhando na tua casa, na tua família, no teu lugar. Quando você ora para dormir, Deus está te guardando na basura e daquela maçã elétrica. Louvado seja Deus. Um homem de oração chamado Neemias. Neemias estava no sepulcro da terra dos seus pais. Ele foi orar, foi jejuar, foi chorar, foi se lamentar. E Deus ouviu a sua oração. Deus levantou um homem que era copeiro, estava na zona de conforto, mas Deus levanta ele. Louvado seja Deus. Ele foi como copeiro, mas chegou lá como governador, para que o nome do Pai não seja glorificado. Deus muda a trajetória nessa noite sobre a tua casa, sobre a tua família, através da pessoa da casa, através da oração da tua vida, através da calavação da terra. Quando você ora, Deus te santifica. Quando você ora, Deus te purifica. Quando você ora, Deus transforma a tua vida. Quando você ora, a graça desce, a unção desce, o poder desce sobre a tua casa. É o poder da oração, é o poder da palavra. A palavra como da calavação, a palavra tem poder. A oração muda a trajetória da tua casa nessa noite. E ele veio por causa da tua palavra, da tua oração. Ela é salvação, através da tua oração. Porque a oração tem resposta. A Bíblia, 5 anos atrás, eu vivia na beira do rio, fumando maconha, cheirando cocaína. No barquinho de madeira, havia uma irmã, há 25 anos atrás. 3 horas da manhã, todo dia eu saía de casa e ia fumar maconha na beira do rio, de frente à casa dela. Vai fazer muito humilde. E Deus levantava 3 horas da manhã e falava assim: olha por ele. Olha por ele. Chegou um dia, eu estava na beira do rio, e o Espírito Santo abriu minha mente. O que eu estou fazendo aqui? E eu, pela primeira vez, ouvi a voz de Deus: sai daí e vai para a igreja. Fui para a igreja, entreguei a minha vida a Jesus. E no dia que eu vi essa irmã, ela chorou, eu chorei junto com ela. E ela falou: meu irmão, minha alegria é saber que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, sem dúvida, vai trazer para a alegria suas dores. Eu vi a irmã orando pela minha vida. E hoje eu louvo a Deus pela tua vida, porque não era para estar aqui, através da oração. Deus salvou a minha tua vida para que o nome do Pai para você ver que quando você ora, Deus pode mudar a sua família, a sogra da calavadessa. Porque para muitos falam assim: ali não tem mais jeito, já era. E quando você está de joelho, orando, Deus muda a trajetória, o nome do Pai é glorificado. Não para de orar, porque é subdemônia. Através da oração, Deus está guardando a tua casa. Deus guarda a vassoura, a vassoura desce, para que o nome do Pai não seja glorificado. Aleluia, louvado seja Deus. Ontem, o mundo parou para ouvir uma convocação. Mas quando o pastor, ou a pastora chama: não, vem orar. E a gente fala: eu não vou, estou cansado. Vem orar, irmã. O culto, 3 coisas que levantou na minha vida: o culto de doutrina, o culto de oração e o culto de libertação para o nome do Senhor ser glorificado. E mais a escola bíblica dominical. Esses 4 pilares que Deus me fortalece até de hoje, pela misericórdia e oração com os irmãos, para que o nome do Pai Deus seja glorificado. Porque eu oro por você, você ora por mim, e assim nós vamos juntos, porque oração tem a minha oração. Quando ele procurou, ele disse, o anjo disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, Deus ouviu a oração da vida desde o primeiro dia, pastor.
E vamos dizer para a voz, a minha explica a sombra dessa, explica a mão dessa. Veja o primeiro dia, e que tu, daqui a subida é fácil, e a minha célula, que encaixa o coração, para esta obra, Deus pode dizer, eu quero pela minha palavra, a nossa sombra daquela matéria, eu tenho ouvido as vossas orações, daquela matéria, na madrugada, pela manhã, pela tarde, pela noite, eu tenho contemplado a minha suíca, a sombra dessa, e diz o Senhor para a tua vida, não temes, acaba dessa, liga, acaba, subida agora, tudo que tem colocado nas minhas mãos, eu vou honrar as vossas vidas, e meu nome vai ser glorificado, e o Senhor para vós, nessa noite, da presença de Deus. Já fiz a chave nessa noite, explica a sombra daquela passada, há uma graça nessa noite, há uma graça nessa noite, sinta a presença de Deus nessa noite, sinta a graça de Deus nessa noite, a sombra daquela maneira, por causa das tuas palavras, ele veio. Ei, a mão da sua é fácil, por causa deles, a vida de vocês, Senhor, me renova, ele vai te renovar hoje. Eita, a sombra dessa, porque eu digo as suas palavras. Ele contempla o teu choro, ele contempla a tua alma, a vassoura dessa, orando, clamando, louvado seja Deus. A oração muda a minha tua vida. Eita, Deus vai mudar a tua casa através da oração. Deus vai mudar a tua família através da oração. Aquele que o povo diz ali não tem jeito, Deus vai mudar a vida dele. A nova sombra daquela vassoura dessa, eu já profetizo em nome de Jesus que através da oração Deus vai mudar a vida dele para que o nome do Pai venha ser glorificado. Porque a palavra tem poder. Davi venceu gigantes, não foi com lança, não foi com escudo, mas o nome do Senhor é através da oração. Tem batalha que você vai vencer, não é brigando, não é xingando, mas é através da oração. Salva, Senhor, liberta, transforma, lava, sube, decala, liberta, faça uma grande obra, para o nome do Senhor glorificado com ela na vida. A oração muda. Havia um vizinho, não era casado, e eu orava, eu nunca briguei com ele. Mas ele virou a cara. Eu falei assim, eu não fiz nada. O que aconteceu? Nós passávamos, ele ia criticando. E Deus falou no meu coração. Somente perdoa ele e ora por ele. Que ele fazia isso, fazia bastante. Deus falou assim, ora por ele. Amém, Senhor. E orando por ele, orando. Um certo dia, ele parou para mim e falou, você me perdoa? Eu falei, mas por quê? É que eu parei de falar com você. Não, você está perdoado, fica tranquilo. Eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia. Até quando ele se foi, eu vi a alegria no rosto dele, porque ele tinha voltado a falar com a gente. Amém. Mas não foi isso, não era ele, era o próprio diabo. Mas através da oração, Deus quebrou o laço do nome do Pai. Quando eu confessei a Jesus, meu pai e minha mãe se separaram. Um ano dentro de casa. Orando dentro de casa, ninguém se falava. A minha família não se falava. Deus falou assim, vai lá. Eu comecei lá. Depois de um ano, ele saiu. Eu falei, Jesus, o que aconteceu? Deus tinha me dado uma visão. Junto. E eu entendi. Deus falou, continua orando, que eu estou trabalhando. Uma semana ele foi para o da Rocha. Na outra semana ele estava em casa. Está até dia de hoje. Lá em casa, ela vai restaurar a família. Deus vai restaurar a tua família no nome de Jesus. A nova subida, cada sombra dessa. Essa obra do diabo, eita Jesus maravilhoso. Papai, como demônica. Deus vai restaurar a tua família. A nova subida, cada sombra através da oração. Eita, o nome de Jesus tem poder para a glória de Deus. Eu creio, por isso, meu amigo. Jesus disse que tudo que me dizer meu nome, crendo, recebereis. Tudo que me der oração, crendo, recebereis. Se tiveres fé e não duvidar, não somente para que fiz a figueira, mas também, Senhor, sai daqui.
jejumar, e assim será feito, porque tudo vem na oração, creio no Senhor. Você crê na tua vitória? Você crê também na oração na tua vitória? Na sua vitória, com a autoridade de Deus nessa noite. Deus manda bem para você crer, então acredita que o milagre vai acontecer na tua casa, o nome do Pai ser glorificado. Através da oração, Deus cura. Através da oração, Deus liberta. Por que, meu irmão? Um certo tempo nessa caminhada, meu pai tinha nascido um caroço entre a bexiga e estava do tamanho da laranja que nos examinava. E ele falava: não pare de orar. E Deus falava assim: olha, que eu vou mostrar para ele que eu sou Deus. E foi orando. Chegou no dia da operação, tiraram um raio-x no dia, tomografia, e no dia da operação vai tirar outro. O dia anterior era uma bola de laranja, mas no outro dia não tinha nada, porque Deus cura na maneira aleluia. Os médicos falaram: abre seu prazer, abriu, fecha e manda ele para casa que não tem nada. Deus ele veio pela sua palavra para cumprir. Eita, lava sobre a cara dessa. Eita, lava sobre a cara. Eu sigo na casa nessa noite. Pelo poder da oração. Eita, cara, sobre a cara da salve. Eita, Jesus maravilhoso. Deus está nesse lugar por onde vai. O Espírito Santo está trabalhando nessa noite. Eita, Deus manda dizer para a tua vida, Ele vai mudar a tua casa através da oração, e você vai testemunhar, aleluia, por causa da oração, no nome de Jesus. Deus salvou a minha casa, a minha família, o nome dele é glorificado, e você vai testemunhar. Eita, levanta a cara da sua dessa, o nome do Pai é glorificado. Eita, a cara da sua dessa, eita, Jesus maravilhoso. Aqui você vamos assim: parei, não vou mais orar, cansei de orar, não fala isso, continua. É sinal que a resposta está chegando no nome do Pai. Percebendo? Romanos 12, versículo 12: alegrado na esperança, sempre paciente na tribulação, e vivendo de verdade em oração. 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo diz: orai sem cessar, louvado seja Deus. E o melhor na minha tua vida, Jesus, louvado seja está num ser, numa taça, com as orações dos santos na minha tua vida. Deus está ouvindo a tua oração não é em vão, para que o nome do Pai seja glorificado. Eu disse nessa noite, Deus manda dizer para a tua vida: não para de orar. Deus manda dizer para essa mulher aqui nessa noite: Deus vai visitar a sua casa, a sua família, lava a sua decai. Deus contemplado a tua oração, da cara da sua e da Pai como demônica. Então eu vou visitar a cada um com meu nome ser glorificado. Explica, há uma graça sobre a tua vida, há uma presença derramada sobre você nessa noite. O Espírito Santo de vida não tema. Eu quero pela minha palavra para cumprir. Eu vi a oração, eu vi o passado no teu choro. Eu vou dizer: não tema, eu estou contigo. Eu é uma joia preciosa para mim. Jesus é um amor tão grande pela tua vida. Ele ouve a coração, ele contempla a tua alma, a alegria. A mândrica sobre o passo. Deus está colocando alegria no teu coração para o nome dele glorificado. E o Senhor para a tua vida nessa noite. E eu te abraço, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, receba esta palavra nessa noite. Jesus veio por causa da tua palavra, da oração deste lugar. E ele vai dizer: não para de orar, continua orando. Deus está ouvindo a minha oração. E no tempo certo, você vai contemplar o tempo de Deus na tua vida. Tem oração que Deus responde já. Tem oração que Deus fala: eu estou trabalhando, eu estou agindo, eu estou ouvindo a tua oração, eu estou curando. E você vai ver o sinal para a glória de Deus. Receba esta palavra no nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ficamos em pé, irmãos. Louvado e agradecido.
agradecido no nome santo de Jesus. Que alegria nós sabermos que nós estamos no caminho certo, né? É o caminho da oração. Então, o Senhor está sempre nos orientando, sempre falando conosco acerca da oração. E hoje não foi diferente. Usando o teu servo, o pastor Jadson, Deus nos instruiu novamente e mais